RIC Mais Notícias. 7h02. Mark Souza, muito bom dia. Bom dia, Denian. Bom dia, ouvintes. Daqui a pouco uma entrevista aqui no programa com o Murilo Hidalgo. Ele é o diretor do Instituto Paraná Pesquisas. É um homem que acompanha muito de perto esse desenrolar da intenção de voto dos brasileiros, para que a gente possa auxiliar o ouvinte a fechar um cenário de qual é a realidade hoje aqui no Paraná e no Brasil. Daqui a pouquinho, aqui no RIC Mais Notícias. O fim de semana será decisivo para o quadro eleitoral do Paraná. Tem até domingo para que os partidos políticos façam as suas convenções. A notícia do momento envolve Osmar Dias. O pré-candidato do PDT está com um pé na canoa e o outro no trapiche. Fez a figura de linguagem aí do outro lado do rádio? Tá com um pé na canoa e o outro no trapiche. Candidatura do Osmar por um fio. E deve cair. Diga lá, Mark Souza. Olha só, Denian, é nesse final de semana que acontece a convenção do PP, da governadora Cida Borghetti, e do PDT, de Osmar Dias. Na convenção de Cida, ela pode anunciar quem pode ser o vice e se fechou acordo com o PSDB. Já Osmar confirma se sai candidato ao governo ou a outro cargo. E na noite de ontem, o PPS, o PHS e o PRP realizaram convenções aqui na capital. Cerca de 300 filiados participaram da convenção do PPS. A legenda lançou os nomes dos candidatos que vão concorrer a deputado federal e estadual. Já a convenção do PRB reuniu aproximadamente 160 pessoas. A sigla decidiu apoiar Ratinho Júnior para a disputa do Palácio Iguaçu e definiu os nomes dos demais candidatos. Na convenção do PHS, cerca de 80 pessoas participaram, entre filiados, vereadores, prefeitos e também lideranças. Foram apresentados os nomes dos candidatos para deputado estadual e federal. O apoio à disputa ao governo do estado ficou em aberto e será definido pela executiva no final de semana. Bom, na verdade é o seguinte, ó. Todo mundo deixa para a executiva bater o martelo. A convenção, ela é pro forma, mas até domingo vai ter que ajustar. Não tem como adiar para além disso. O caso Osmar Dias, a gente vai falar agora em separado. Dê a notícia, Mark, que eu vou comentar na sequência. E nesta quinta-feira teve muito burburinho em relação à candidatura de Osmar Dias pelo governo aqui do estado, viu, Denian? Acontece que Álvaro Dias anunciou aliança na disputa presidencial com o PSC, ex-partido de Ratinho Júnior, que apoia a candidatura dele ao governo do Paraná. Deixa eu abrir um parêntese. O PSC é um ex-partido do Ratinho Júnior naquele desenho que é feito para colocar na parede, né? O Ratinho Júnior está filiado ao PSD. Só que o PSC é um partido que também tem o comando do Ratinho Júnior no estado do Paraná. O Ratinho manda em 2 partidos. O Ratinho manda em 2 partidos. Ele é dono, proprietário, mandatário, cacique, o cartola partidário de 2 legendas. O PSD, que é o partido que ele é filiado oficialmente, e o PSC também está debaixo do guarda-chuva do grupo político do Ratinho Júnior. Então, o que fez o Álvaro Dias? O Álvaro Dias arrumou um vice, o Paulo Rabelo, que é do PSC. Então, Álvaro e PSC estão juntos no cenário nacional. Desculpa, Mark, te interromper, só precisava abrir o parêntese para esclarecer isso ao ouvinte. Além disso, nessa semana, Osmar desistiu da aliança com o PB, que decidiu lançar João Arruda como candidato. O que dizem os bastidores, Daniel, é que Osmar pode desistir de sair como governador ou concorrer como senador. Nossa produção não conseguiu gravar entrevista com ele. O candidato apenas respondeu que não irá se pronunciar sobre boatos. Já Álvaro Dias disse que o projeto dele é com a presidência e não com um projeto estadual. É a senha, Daniel? Então, eu vou dizer aqui, Terribas quarta trilha. Eu vou dizer aqui o que a imprensa do Paraná tem evitado de falar. Eu vou dizer qual é a real. Hoje, Osmar Dias tem como principal adversário político
Álvaro Dias. Não há mais relação alguma, não existe relação. Quebrou o cristal, não há conversa, o ânimo é de absoluto descontentamento, inimizade de natureza política entre os irmãos Dias. Não há relação, acabou. E isso chegou a tal ponto de que Osmar está a um passo de desistir da candidatura ao governo e, se não conseguir viabilizar uma aliança que seja consistente, não concorrerá a nada, nem a senador. Álvaro falou claramente a Osmar Dias: eu não vou te apoiar. Eu prefiro outro candidato, o meu projeto é nacional. E rifou Osmar Dias. O Osmar foi rifado pelo Álvaro. Essa é a verdade. Não vão passar pano na notícia. Osmar está a um passo de desistir porque ele não tem apoio do irmão. Essa é a verdade. Porque se o irmão abraça o Osmar, imagina aí do outro lado do rádio. O Álvaro chega e abraça o Osmar e diz assim: esse é o meu candidato. O que acontece com o Osmar? Primeiro lugar. Topo. Liderança. Está do lado do presidenciável do Paraná. Presidenciável do Paraná que conseguiu até tempo de TV ao se aliar com o PSC. Abraça o Osmar, mas vai que é um doce. Mas o Álvaro não tá pro Osmar. O Álvaro tá para o Álvaro. E Álvaro entende que melhor para ele é ter um palanque mais vigoroso com o Ratinho Júnior. Qual era o interesse do Álvaro? Desde o início, desde lá atrás. Uma coligação em que Ratinho Júnior fosse candidato a governador e Osmar candidato a senador. Na mesma chapa. O Osmar entende, ou entendeu à época, que deveria concorrer a governador. E desde então, Osmar vai se pendurando num possível apoio aqui, no outro acolá. E chegou o fim do período das convenções sozinho. Com a brocha na mão, e foram lá e tiraram a escada. E ele está pendurado. O famoso pendurado no pincel. Esse é o fato. Diferentemente disso, é conversa de político. A questão é a seguinte: os irmãos não se dão mais. O Osmar viu que se ele abraçasse o Requião, ele ia entrar pelo cano, porque o Requião é um câncer ideológico da política do Paraná, e ele viu que não dava. Largou o MDB. Deixou a turma da carne fraca sozinha. Aí ficou ele, esperando. O PSB pulou fora. O PPS não anuncia nada, vai pular fora. E o Osmar ficou sozinho. E a tendência é que fique sozinho. E não vai concorrer sozinho. Porque daí não tem dinheiro, não tem tempo de televisão, não tem estrutura. E aí vai articular uma eleição ao Senado. Ou usará desse último tempinho para ver se consegue puxar alguma coisa pro lado dele. Ficou ruim pro Osmar. E a real é a seguinte: os irmãos Dias, que faz tempo que fingem amizade no horário eleitoral, na real, e são adversários. Não formalmente, mas não se dão. Ponto. No mais, é conversinha de político e mimimi. 7h11, Marcos Souza. Denis, só lembrar que nas planilhas de propina da Odebrecht, o apelido do Osmar Dias era Caim. E o ouvinte está pensando: do Caim é Bel, da história da Bíblia? Os delatores da Odebrecht disseram que o Osmar era o Caim. Então é pública e notória, inclusive no esquema podre das propinas, que Osmar e Álvaro não se dão bem. Pois é, já era. Já era a relação nunca foi boa, mas agora explodiu por completo. E os ouvintes, Mark? Denis, participam aqui já de vários aqui comentando esse assunto. O final do telefone 8467, o Thiago Nakashima, dizendo que acha muito complicado o Álvaro não apoiar o irmão. Por que ele não apoia o próprio irmão, pergunta ele. Não apoia porque politicamente, no cenário nacional, Álvaro entende que é ruim para ele.
Gente, não espere que a política... Não é assim. A política só tem cobra, velho. É tudo cobra criada a Todd. A Quick de morango. Não é o jogo do bacaninha. Não é assim que funciona. Não funciona sob esse prisma. Daniel, vou dar um exemplo aqui da sua terra, do Rio Grande do Sul. Tarso Genro e Luciana Genro, pai e filha, que não se dão ideologicamente. Não. São de esquerda, mas estão em lugares diferentes, não é? Diferentes. O Rio Grande do Sul, que ontem deu a vice de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, o candidato presidencial do PSDB, anunciou, não formalmente ainda, mas já pela imprensa, que Ana Amélia Lemos, a senadora do PP, do Partido Progressista, será sua companheira de chapa. É o melhor nome possível do mundo para o Alckmin. Alckmin é um picolé de chuchu, né? Não tem graça nenhuma. Tem pouco carisma, é um homem preparado, mas não tem carisma. A Ana Amélia é o contrário disso. A Ana Amélia tem muita personalidade, ela é honesta, correta, tem uma trajetória inteira na comunicação. A Ana Amélia não se deixou jamais curvar com pressão da esquerda. A Ana Amélia tinha a reeleição mais fácil ao Senado no Rio Grande do Sul e foi corajosa de entregar o nome a uma chapa presidencial do Centrão. Ana Amélia Lemos é um grande trunfo de Geraldo Alckmin na eleição. E esse trunfo, Marcos Souza, prejudica o paranaense Álvaro Dias. Porque o Álvaro faria muito voto no Rio Grande do Sul. Muito voto. Porque há uma parcela dos gaúchos e dos brasileiros em geral, mas dos gaúchos, que procura o novo. Que quer alguém que não seja essa polarização entre PT e PSDB, não quer o Bolsonaro, estava buscando algum nome que fosse um nome alternativo. Seria o nome do Álvaro. Com a entrada da Ana Amélia, esse eleitor do Álvaro, ele vai pro Alckmin. Vai pular todo mundo no barco da Ana Amélia. O Alckmin deve ganhar a eleição no estado do Rio Grande do Sul ou empatar com o Bolsonaro. Daniel, vale lembrar que o PSDB sondou, até talvez o verbo seja assediou Álvaro Dias para ser vice, e o Álvaro não topou. Então agora buscou essa alternativa lá no Rio Grande do Sul. Sobre esse assunto, os vices dos presidenciáveis, o Leandro Fernandes pergunta se há alguma novidade na vice do Bolsonaro. Ainda não. Diz que o Bolsonaro não quer a Janaína, né? A Janaína é boa, gosto da Janaína. Mas é vice-problema. O Bolsonaro vai dizer A, ela vai dizer B. E vai dizer gritando. Vai. Vocês viram? Fizeram a Janaína... Qual que é aquela música? Heavy Metal? Heavy Metal, né? Eu não lembro a música. Acho que é AC/DC, o vídeo né? É bom, né? O vídeo é bem feito. Bom. É muito bom. Então, tem o príncipe. Sabe o príncipe? Ele é filiado aí ao partido do Bolsonaro. Daqui a pouco o príncipe pode ser o vice do Bolsonaro. Vai ser a chapa do mito com o príncipe. Tem muita gente defendendo o príncipe. Esse príncipe, que eu falo meio ironicamente, mas pensa um homem preparado também. Estudou, não é um inepto. Não pense que por ser do principado brasileiro, herdeiro da ideia de uma monarquia, que o príncipe não tem valor. O príncipe tem, ele é muito preparado. Não tem voto nenhum, né? Mas, para aqueles que sustentam e defendem a ideia de monarquia, por exemplo, é um nome. Mas fora isso, não tem ainda definição do vice do Bolsonaro. Não oficialmente. O Deco de Cascavel, Deninha, está comemorando aqui. Ele disse que, na opinião dele, essa política arcaica de laços de sangue tem que acabar. E ainda bem que não prevaleceu no Paraná, diante dessa notícia que o Osmar pode não ser mais candidato por causa da articulação do irmão Álvaro Dias. Como é que é o nome do ouvinte? Deco, de Cascavel. Deco, um abraço para você, mas eu entendo a sua comemoração nesse sentido de essa coisa de uma política de sangue
Mas não é no caso dos irmãos Dias que isso vai acabar no Paraná. O Paraná tem uma cultura familiar. Vamos pensar as principais famílias aí há 500 anos no poder no estado do Paraná. A família Lupion deixou o Pedro, né? O filho do Abelardo, que é o nome da vez. O Cury tem o Alexandre Cury. O Eduardo Pimentel, vice-prefeito de Curitiba, carrega a expressão do avô, o Dr. Paulo Pimentel. O Beto Richa já tem o herdeiro Marcelo Richa e o próprio Beto é o filho do Zé Richa. O Maurício Fruit fez o filho, o Gustavo Fruit. Tem o clã dos Requião, que agora lançou, que lançou até o sobrinho ao governo do Paraná. Os Barros, né? O Ricardo Barros tem a esposa governadora, a filha é deputada, o irmão foi prefeito de Maringá. Nesse momento o irmão não vai concorrer, mas poderia também fazer parte desse clã dos Barros. Então, ainda que tenha havido e houve um rompimento definitivo, nunca houve uma parceria real, exceto lá no comecinho, entre Álvaro e Osmar, embora isso tenha quebrado, trincado definitivamente, isso é só um pinguinho dentro de uma cultura que nós temos estabelecida na política do Estado. Né? Deninha, você deu só alguns exemplos, tem mais. Tem a família Artagão, tem a família Amaral, tem a família Anibele, tem a família Francisquini que posa de moralidade. Fez o filho, deputado. Fará o filho deputado federal agora, ele é deputado estadual, vai subir a deputado federal. E o Francisquini vai jogar o seu capital político para tentar fazer a esposa, a mulher, deputada estadual. Então tem o clã dos Francisquini, tem o Canziani, que é candidato ao Senado, quer eleger a filha deputada. Então, os Bellinati em Londrina, o Marcelo é sobrinho do Antônio Bellinati, o Marcelo foi deputado, hoje é prefeito de Londrina. Bertoldi. O Osmar Bertoldi, por aí vai. Nós temos um modelo familiar na política do nosso estado. Os irmãos Dias é um pinguinho só. E eu diria que é o pinguinho que menos barulho faz. O Mark chamou a atenção aqui da família Amaral, do Durval Amaral. O Durval Amaral, quando saiu da política para entrar no Tribunal de Contas, ele deixou os herdeiros. A família Bier também, com parentes. O Reni Pereira, lá de Foz do Iguaçu, fez a mulher deputada estadual. Então imagina, gente. Lembra aquele deputado Litro, que elegeu a mulher? E o filho, e a Rose Litro. Então tem essa cultura. O chefe da Casa Civil hoje do governo Cida Borghetti, o Esperafico, vai abraçar a candidatura do filho. Então, o Esperafico, que tem uma vida inteira aí de deputado federal, tá saindo fora e vai deixar o filho. E o Stefanes, que fez o Stefanes Júnior. Então, a gente quando puxou o fio do novelo, mas... E não, tem um monte aqui, então vamos parar aqui, Denise, senão vamos ficar o jornal inteiro. Mas tem os Braga Cortes, as famílias vão tudo se elegendo entre eles. É isso aí. É isso aí. Daqui a pouquinho tem entrevista com o Murilo Hidalgo. Murilo soprou alguns nomes aqui pra gente também, que ele foi lembrando. Porque o Murilo é craque, não dá pra competir, né? Ele sabe tudo. Daqui a pouco o Murilo que é um homem que tem o domínio de um ferramental que muito brasileiro torce o nariz, porque as pesquisas aqui, elas flutuam muito. Tem institutos e tem institutos, há uma diferença. É preciso, em primeiro lugar, se dizer que tem instituto sério e tem instituto que vende pesquisa. Não é o caso da Paraná Pesquisas. Por isso que o Murilo está aqui nesse microfone, vai falar daqui a pouco. E tem institutos que não se renovaram na sua metodologia e que por isso erram. Mas pesquisa é uma ferramenta da maior importância. E saber ler uma pesquisa pode decidir uma eleição. Seja para escolher naquilo que vai disputar, do ponto de vista do político, e seja para entender o humor do eleitor, de como este deve lançar a sua campanha. Ainda mais campanha com a força da internet que terá esta, né? Daqui a pouco a gente vai conversar com o Murilo Hidalgo. Mas agora a prioridade é do ouvinte. E eles estão aqui dizendo várias famílias também que esquecemos. Os Pessuti, por exemplo, lembra aqui o Nestor Guimarães Neto de São José dos Pinhais. A família Rocha Loures, lembra outro ouvinte. Enfim, muita gente falando aqui algumas famílias. E tem ouvinte aqui, Daniel,
perguntando a sua análise sobre a Ana Amélia, vice virtual de Geraldo Alckmin, e lembrando que ela era o terror de Gleisi e Lindenberg no Senado, se você concorda com isso e acha que isso pode ajudar na campanha. Sabe por que Ana Amélia era o terror, sobretudo de Gleisi? Porque tirou de Gleisi Hoffmann o discurso do tá sendo isso é machismo contra Dilma. Ana Amélia subia à tribuna do Senado no tempo do impeachment e era uma mulher, uma senhora como Dilma Rousseff também era, naquele momento, e as duas do Rio Grande do Sul, do mesmo terreno, do mesmo território. Então, quando Ana Amélia subia à tribuna do Senado, conversava com a presidente Dilma Rousseff, ainda não havia sofrido o impeachment, de mulher para mulher, de senhora para senhora e do mesmo berço político, o Rio Grande. Então ela infernizava a Gleisi ao não cair no joguinho rasteiro da senadora do Paraná e do alucinado do Lindenberg Farias, porque há uma palavra melhor para se descrever Lindenberg do que alucinado, acelerado, talvez, a ponto de o senador, aquele senador lá de... Magno Malta. Não é o Magno Malta, aquele cabeça branca, o Caiado dizer no plenário que precisava fazer um antidoping no Lindenberg. Ficava muito louco. O Lindenberg, como diria Cazuza, e por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro e canudo. Não é legal essa música, Terrível? Essa é. Você é muito maldoso, tem uma Daniel. turma aí que realmente... Não tem vinheta aí pro Daniel? Só no Tegragatica. Não tem vinheta pro Daniel aí? Ele acordou muito pistola hoje. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Daniel, nosso ouvinte, o Rogério Ligovski, aqui na live do YouTube. Não estamos no Face hoje, hein, gente? Só no YouTube. Ele tá falando aqui o seguinte. Deixa eu entrar aqui. Isso, vai lá. Que ele acha que a questão da Ana Amélia no Rio Grande do Sul vai ajudar o Bolsonaro, porque vai mexer na votação do Álvaro, no sul do Brasil, mas quem vota no Bolsonaro não muda de voto. Não muda mesmo. O que você acha disso? Não, é isso aí mesmo. O Bolsonaro, a entrada da Ana Amélia na vice do Alckmin atrapalha o Álvaro e não mexe com o Bolsonaro. Bolsonaro é outra conversa. Mas o Murilo vai nos explicar direitinho como que é o que a pesquisa identificou de perfil de candidato, o que o candidato tem, o que a pesquisa mostra e, principalmente, qual é a tendência. Porque não é o caso desse jornal. Aliás, quando abrimos a entrevista com o Bolsonaro, eu fiz questão de dizer, aqui não vai ser feita uma única pergunta de pauta gay, de kit gay, de homofobia, de regime militar, mas não entrou na pauta. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu considero, este jornal considera, que Bolsonaro pode ser presidente do Brasil mesmo. Não é? As pessoas lidam com o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse uma piada. Aí faz um Roda Viva, leva meia dúzia de jornalistas posicionados que não são capazes de fazer com o candidato uma reflexão real. Mas vem cá, o Bolsonaro pode ganhar a eleição e vai governar de que maneira? Você não tem apoio de ninguém? Não é capaz de projetar o que seria o governo Bolsonaro daqui 2 anos. Se ele não atender a esse clamor da rede social, porque uma coisa é o apoio da rede social, vamos, e a outra é você chegar no governo e não fazer. Como é que vira um movimento da rede social contra o cara? Não, mas eles estavam preocupados em discutir a tortura, estavam preocupados em discutir se o Bolsonaro tinha vínculo com o Geisel, estavam preocupados a discutir se o Bolsonaro concordava ou não com o material do governo de São Paulo que falava da educação de gênero. Aí, amigão, Bolsonaro, o fuzil é carregado. E você faz uma pergunta dessa, o Bolsonaro mira no jornalista e BUM! No meio do jornalista. Quem não gosta do Bolsonaro, fica bravo. Quem gosta do Bolsonaro, mito. Deram pro Bolsonaro, o Roda Viva deu ao Bolsonaro tudo o que o Bolsonaro queria. A pauta que lhe é confortável. Dá uma informação, Daniel, que
consolido o que você disse. Aqui o portal, o site O Antagonista divulga que o Roda Viva de Bolsonaro tem 8 milhões de visualizações em 3 dias. Sabe o que é isso? 8 milhões de visualizações em 3 dias. Segundo aqui o site, representa 51% da audiência de todos os programas dos demais candidatos. Sozinho, ele tem 51%. Pois é. E aí resolvem não levar o Bolsonaro a sério. Na hora que o Bolsonaro comer a paca, aí eu quero ver a cara de todo mundo. Porque os outros terão de se virar. E é o assunto logo depois do intervalo. Já voltamos. Daniel, rapidinho antes, tem muita gente pedindo pra você imitar o Bolsonaro, pra terminar o bloco Tá ok? em alta. Tá ok, Terribas? Solta aí! Tem a língua presa! Tem a língua presa! Tá ok? Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias na rede Jovem Pan Curitiba, Jovem Pan Cascavel, Jovem Pan Ponta Grossa, jornal líder de audiência no estado do Paraná. E estamos também com a nossa live do Facebook, né, Terribas? Nós estamos com a nossa live hoje no YouTube. A gente no YouTube. compartilhou lá o link já no Facebook. O Isso. pessoal pode acessar lá facebook.com/rickmaispr e também o facebook.com/Jovem Pan. Tem o link ali já compartilhado para você já migrar pro YouTube. Aí você se inscreve aqui embaixo, aqui tem um negocinho para você clicar ali para você se inscrever. Até eu Tá? consigo. É uma caixinha vermelha bem grande, assim. Aí você se inscreve nessa caixinha vermelha bem grande aqui embaixo. Do lado tem um sininho, tá vendo que tem um sininho do lado da caixinha ali? Tô. Aí você clica ali, porque toda vez que a gente começar a nossa live aqui do Rick Mais Notícias, o YouTube vai te alertar, fala, ó, o Rick Mais Notícias tá ao vivo. Então você clica ali no sininho também pra ele poder te alertar. E daí aqui em cima, aqui ó, desse lado, tem a fúria do nosso chat, que é muito legal. Então você, a partir do momento que você se inscrever no nosso canal, aí você vai poder comentar nesse chat que tem aqui do lado. E aí é mais legal, porque ele é mais interativo, a gente vai poder ficar vendo com você aqui em tempo real o que tá rolando, a gente vai mostrar as suas participações ali. Então você procura lá no YouTube, Rick Mais Portal PR, e aí a gente já tá aqui com a nossa live ao vivo e todos os dias a gente vai ficar ao vivo no YouTube. Essa bolha do Facebook que vai se explodir para O outro lado. Facebook é muito que chato, a gente né? agora é YouTube na veia. É isso aí. E daí o Facebook mudou umas leis de direitos autorais. E aí, por isso, a nossa live não tá rolando, né? Mas isso tá acontecendo com um monte de lives. Então não é só com a gente, tá? Tá. Então não é que é problema. É Facebook porque a gente vai tá indo se pro YouTube, catar. porque o YouTube é mais legal. É. E aí no YouTube você coloca na sua TV aí. Aí você acorda assistindo a gente. Tá bom. Então agora são 7 horas 33 minutos. Rick Mais Notícias. Paraná Pesquisas é um instituto respeitado, acerta quase sempre, às vezes dá na trave, porque o humor do eleitor ele pode variar em poucas horas. Eu lembro de uma pesquisa. Bom dia, Murilo. Bom dia, Daniel. Bom dia aos amigos da Jovem Pan. Eu lembro de uma pesquisa de umas eleições passadas em que o Paraná Pesquisa divulgou um número, não lembro qual, não lembro de quem, mas era um número assim, digamos, fulano 37, Beltrano 34. Saiu a pesquisa e eu entrevistei o Murilo. O Murilo disse assim, olha, é 37, 34 hoje. Mas se a gente fizer essa pesquisa amanhã, o que tá com o 34 já vai estar com o 37, o que tá com o 37 que vai estar com o 34. Então não é, às vezes, o Instituto ele dá o retrato, mas ele já consegue também enxergar que ele alinha do movimento daquilo que sobe, daquilo que desce. É uma arte pesquisar. Por isso que você está aqui. Murilo, o estado do Paraná terá que eleição em 2018, na tua opinião? Olha, Daniel, com segurança hoje nem os candidatos sabem. O cenário ele é aberto. A candidatura do Osmar, ela já era ou ainda há possibilidade de manutenção do nome dele para o pleito? Como analista você vê de que maneira? Eu acho que ficou difícil por causa do tempo de televisão. Ao mesmo tempo, se a gente for fazer um comparativo com o cenário nacional, o Osmar Dias com PDT e Solidariedade, ele teria mais tempo, quase o mesmo tempo que Marina, quase o mesmo tempo que o irmão Álvaro Dias, mais tempo que o Ciro Gomes. Então, é uma situação difícil para o Osmar, é uma decisão difícil para o Osmar, mas ele ficou 2 anos trabalhando nessa candidatura, certo? Simplesmente para desistir da noite para o dia.
Eu ainda acho que o Osmar está no jogo, ele está pensando se vai ser ou não vai ser candidato. A tendência, pelo que se escuta, é que não vai ser. Mas eu tenho algumas informações que ainda não é definitivo. Eleitoralmente, o nome de Osmar é viável? Nas pesquisas publicadas, que a gente pode falar, ele estava em segundo. É empatado dentro de uma margem de erro, quase uma margem de erro com o Ratinho Júnior. Quer dizer, nós estamos falando de um segundo colocado, que nas pesquisas tem em torno de 25% a 27% dos votos no Paraná, que estaria desistindo. Ele não é qualquer um que está desistindo. Ele é um player importantíssimo. Sem Osmar Dias na eleição, Ratinho Júnior passa a ser favorito. As pesquisas vão mostrar, as primeiras pesquisas devem mostrar Ratinho Júnior vencendo no primeiro turno. Sem o Osmar. Sem o Osmar. Com o Osmar. Com o Osmar, uma eleição de segundo turno, com certeza. Sem Osmar, é uma eleição que arranca com a possibilidade de vitória de Ratinho Júnior no primeiro turno. João Arruda tem que peso, na sua opinião? Eu acho que o João Arruda tem um peso importante na eleição. Ele pode forçar o segundo turno, ele pode ser a novidade das eleições. Ele tem uma desvantagem inicial em relação ao comparativo que a gente faz em relação ao primo, ao Maurício Requião, porque o Maurício Requião tinha o Requião no nome. O Requião aparecia com 10% nas pesquisas iniciais em torno do nome Requião. João Arruda não tem o nome Requião. Isso vai demorar um tempo para as pessoas saberem que ele é sobrinho do Roberto Requião, que ele é o candidato do Roberto Requião. Isso só no processo eleitoral. Quando começar o horário eleitoral. Ser sobrinho do Requião é ruim? Bom e ruim. Traz vantagens e desvantagens. Porque se ele não for sobrinho do Requião, se ele não tiver o apego do Requião, ele não chega a 10. Eu acho que o João Arruda vai chegar a 10 facilmente. Pode ganhar rejeição também, mas vai ganhar voto. Se fosse só o João Arruda sem o Requião, ele teria dificuldades em chegar em 10. A chance do João Arruda é o Requião. Como vai ser trabalhado isso é uma dúvida. As próprias pesquisas divulgadas até agora, algumas delas, mostram o Requião com 35% dos votos para o Senado. É muita coisa. Quer dizer, ele tem rejeição? Tem, mas tem voto também. Uma pessoa que tem 35% dos votos, que enfrentou o Beto Richa na eleição passada sozinho e fez 28% dos votos, quase 30% dos votos, ele tem voto. Pode ter rejeição, mas tem voto. Essa é uma questão que vai ficar no ar. A expectativa de ter ou não ter segundo turno vai ficar exclusivamente, ao meu ver, agora na candidatura do João Arruda, né? Osmar Dias, portanto, ele, claro, se ele disputa, a eleição terá 2 turnos com absoluta certeza. Sim. Qual é o potencial de crescimento que as pesquisas mostram da candidata Cida Borghetti, governadora do Paraná? Olha, se a gente fizer um comparativo com as pesquisas de um ano atrás, tanto as pesquisas nacionais quanto as pesquisas regionais, elas estão congeladas. Essa é uma coisa que ninguém comenta. Nenhum candidato cresceu ou caiu fora da margem de erro, à exceção no Paraná da Cida Borghetti. A Cida Borghetti cresceu muito depois que ela assumiu o governo. As últimas pesquisas publicadas aí, registradas, mostravam ela em torno de 12%. Hoje, ao meu ver, ela tem mais. Então, a expectativa fica muito nisso. A Cida Borghetti terá um bom tempo de televisão também, certo? Como vai se dar o processo eleitoral? Agora, o que chama a atenção é que a eleição está congelada. Isso significa que o quê? Que os candidatos que estão ganhando não têm mais potencial de crescimento? Ou têm? Os mais conhecidos? Porque no início da campanha, favorece demais os candidatos mais conhecidos. Certo? Agora, quem já tem um nome mais consolidado. Mais consolidado. Né? A Cida Borghetti não disputou nenhuma campanha majoritária ainda. Então nós vamos aguardar começar o horário eleitoral gratuito. Eu acho que a partir da semana que vem, com a definição das candidaturas, vai começar muito mais entrevistas, deve começar os debates na televisão, certo? Então isso eu acho que vai fazer com que a população se aproxime mais das eleições. A população está muito distante das eleições, mas muito distante das eleições. Vamos falar sobre a eleição ao Senado. São 2 cadeiras. Nós temos aí 2 ex-governadores disputando, o Requião e o Beto Richa, e outros nomes postos aí na disputa. Quem é favorito, Murilo? Olha, as pesquisas mostram sem Osmar Dias, nós estamos falando sem Osmar Dias, porque com Osmar Dias tudo pode acontecer. Tem 3 possibilidades hoje. Com o Osmar entrando na candidatura ao Senado, por exemplo. Exatamente, aí mudaria tudo. Certo? Com Osmar, sem Osmar disputando o Senado, as pesquisas mostram, as pesquisas registradas, que a gente pode comentar, Requião em primeiro, Beto Richa em segundo, com Francisquini
e Flávio Arnes no cangote do ex-governador Beto Richa. E com Osmar entrando, quem que sairia prejudicado nessa, na sua opinião? Olha, eu acho que aí nós teríamos uma tripolarização, certo? Entre Requião, Osmar, Requião e Beto. Eu acho que aí vai ficar difícil para o terceiro. O terceiro que teria uma chance de entrar no meio de Beto Richa e Requião. Porque o que eles apostam, Francisquini e Flávio Arnes? Apostam o seguinte: o eleitor vai votar Requião e o segundo voto não será do Beto. O cara que votar Beto, o segundo voto não será do Requião. E aí esse terceiro nome Pode ser o mais votado. Pode ser o mais votado, inclusive. Inclusive o mais votado. Como aconteceu isso na eleição do Flávio Arnes. Claro, e pode novamente acontecer com o Flávio, né? Porque daí o primeiro voto do Requião. Requião, segundo, Flávio Arnes. Exatamente. Primeiro voto do Beto. Beto, segundo, Flávio Arnes. Exatamente. Com isso, o Flávio Arnes pode terminar a eleição até em primeiro lugar. Até em primeiro lugar. Essa é uma coisa que chama atenção. Outra coisa que ninguém comenta seria uma disputa, né, do governador contra o seu vice-governador, né? Porque o Flávio Arnes, durante os 4 primeiros anos do Beto Richa, foi vice-governador. vice-governador. Agora, Osmar entrando, aí sim, pode ser o primeiro voto do Requião ser o segundo voto o Osmar, o do Beto a mesma maneira, e ainda há o primeiro voto do Osmar. E tem uma coisa... E o segundo voto do Osmar é de quem? E tem uma segunda concepção que ninguém está falando. Se o Osmar for candidato ao Senado, com quem ele vai? Com o Ratinho ou com o Cida, né? Ou com o João Arruda? Não, com o João Arruda não tem mais como ir. Olha, Porque eu vou dar depois do que ele falou do Requião, ele vai disputar a eleição no mesmo palanque do Requião, aí não dá, né? Não aconteceria a mesma coisa que aconteceu há 8 anos atrás? O PDT vai deixar... Porque quem vai fazer a campanha... Vou fazer uma pergunta aqui. Infelizmente, a gente vive nacionalmente hoje, o Paraná é muito pequeno, nacionalmente. Nacionalmente, a gente é muito pequeno. Sim, infelizmente, o Paraná é um estado rico, de pessoas trabalhadoras, mas nacionalmente pouco representativo. Quem vai fazer a campanha do Ciro Gomes no Paraná? Eles estão preocupados com isso, a nacional. O Ciro está preocupado com isso. Quem vai fazer a campanha nacional do Ciro Gomes no Paraná? Eu acho que a partir do momento que o Osmar deixe de ser candidato a governador, vai passar a ter o interesse nacional, como aconteceu há 8 anos atrás, onde o Osmar foi dito: ou você é candidato a governador, ou candidato a senador você não será. Então eu acho que ele corre o risco de ser pressionado nacionalmente de novo. O João Arruda se abraça no Ciro Gomes amanhã. Um exemplo que eu estou te dando. Eu acho que assim, que o jogo no Paraná está completamente aberto. Olha, é uma boataria, Deninha, que você não tem cabimento. 2 horas da manhã tem boato. Beltrano estava jantando com Ciclano, vai mudar tudo. Temos que esperar domingo para ver como é que fecha. Pois é, então imagine a cabeça do Osmar Dias nesse momento. Porque, eleitoralmente, na urna, o Osmar pode ser governador do Paraná. Eu fiz esse comentário aqui no começo da semana, de que, na minha opinião, um segundo turno com o Osmar é favorito a ganhar a eleição. Fiz o comentário aqui. E um candidato que tem potencial de vitória desse tamanho, sair do jogo é algo que facilita demais a vida dos outros, né? No caso do Ratinho Júnior, principalmente. E sair do jogo nas últimas 72 horas, né, Dini? Porque até então, candidato ao governo. Se for candidato ao Senado, há uma tendência, pelo menos na minha opinião, não sei se o Murilo concorda, de eleição do Osmar. Porque o segundo voto do eleitor do Beto é o Osmar, não é o Requião. E o segundo voto do Requião é o Osmar, não é o Beto. Ele tem uma eleição encaminhada também. Eleição encaminhada ao Senado. E aí Beto e Requião iriam se moer pela segunda vaga. E aquela possibilidade de Beto Richa disputar uma cadeira deputado federal semelhante ao que comentando fez, isso. Pois é, semelhante ao que fez o Aécio Neves em Minas Gerais, que ontem anunciou que não disputará a reeleição. O problema hoje, a maior pressão que o ex-governador Beto Richa sofre, é que se o Ricardo Barros, o grupo Barros, Cida Borghetti, insistirem em não dar vaga ao PSDB na chapa de Senado, fica muito difícil a situação dos deputados federais e dos deputados estaduais. Eles terão que correr em chapa pura, puro sangue, onde eles vão diminuir demais a bancada federal e a bancada estadual. Quem terá a maior bancada estadual? Dá pra gente olhar Com certeza, hoje, se eu tivesse que falar aqui, Ratinho Júnior. Né? Ratinho Júnior vai manter a hegemonia na Assembleia.
O Francisquini tem chance de eleição ao Senado Federal, na sua opinião, Murilo? Se o Bolsonaro não cair, totais chances de vitória. Se o Bolsonaro não cair. Se o Bolsonaro cair, ao meu ver, vai ser proporcional. Então, eu acho que mesmo sem tempo de televisão, mesmo... É que, Denian, as pessoas estão jogando tudo no tempo de televisão. Só que essa campanha, o que a gente tem comentado, ela vai ser um pouco diferente. Você tem, principalmente, o tal do WhatsApp, como uma ferramenta muito mais forte que há 4 anos atrás. Porque todo mundo usa, né? Todo mundo usa. Você tem um Facebook mais enfraquecido, mas você tem um WhatsApp muito mais turbinado. Você tem as outras mídias sociais também. E tem um fator, Denian, que ninguém está comentando também. A campanha mudou. Eu comento com todo mundo. Como que o Geraldo Alckmin está viajando? Você sabe, Denian? Pois é. Não avião, tem, avião de carreira. Não tem Você aquele dinheirão, né? Você sabe como o Álvaro Dias está viajando? Avião de carreira. Você sabe como o Bolsonaro está viajando? Avião de carreira. O que significa que eles não têm mais aquela agilidade de jatinho, de estar em 3 estados no mesmo dia, faz uma reunião às 8 horas da manhã em Curitiba, às 11 horas, ao meio-dia está almoçando em Porto Alegre, às 2 horas da tarde já está tomando café em São Paulo. Acabou aquilo. Então o que acontece? Como vai se dar a campanha hoje, Denian? Aí é que eu acho que vai ter um enfraquecimento do horário eleitoral no rádio e na TV. Vai se dar por entrevista, Denian. As entrevistas vão aumentar muito. A Jovem Pan vai entrevistar muito mais do que entrevistou há 4 anos atrás. Para você ter uma ideia, nós programamos, a gente vai ter aquela famosa reunião com os assessores dos candidatos para ajustar as regras. A gente não fez ainda porque não tem cenário, não tem como saber quem é quem. Mas nós faremos 2 rodadas de entrevistas só na Jovem Pan no primeiro turno. Então, e será esse espaço que os candidatos vão se agarrar. Porque precisarão disso, né? É o que sobrou, Denian. É o que sobrou para fazer a campanha. Só que isso vai deixar a campanha igualitária. Vou dar um exemplo para vocês. Fazendo uma propaganda aqui que não deveria. Você pega lá o Roda Viva e a Globo News, que já começaram. Ela deu o mesmo tempo para todos. Claro. Então, o mês de agosto não tem vantagem de rádio e TV para ninguém. Não sei se você concorda comigo. Claro, claro. Deu 1 hora e pouco para cada um e 1 hora e pouco para cada um. E vocês da Jovem Pan serão obrigados a dar o mesmo tempo para todos. Você não tem como dar 2 horas para um candidato a senador e dar 5 minutos para outro. Óbvio que não. Quer dizer, então isso vai deixar esse tempo de rádio e televisão muito igualitário. E é nisso que o Osmar tem que pensar também, né? Não, é isso que nesse momento final, né? O Osmar, o Álvaro, o Ciro, a Marina, todos que não têm tempo de TV... É o que eles estão imaginando. Murilo, pra gente fechar, daqui a pouco eu vou conversar com o Murilo também lá no 8 em ponto da RIC TV Record. A gente vai ampliar essa conversa. Mas pra gente fechar aqui na Jovem Pan. O cenário nacional. Eu tenho insistido muito que o Bolsonaro é um candidato de verdade, de que ele não é fake. O que você acha da candidatura do Bolsonaro? Olha, Nenê, eu acho que o Bolsonaro ele vai quebrar um tabu ou não. Nós vamos ver a força da televisão. O poder, eu te diria, de destruição da televisão e do rádio. Porque quem terá esse tempo é o Geraldo Alckmin. E para bater no Bolsonaro. Para bater no Bolsonaro. Vai funcionar? Não vai funcionar? O método histórico diz que funciona. Porque ele vai ter 20 comerciais dizendo que ele é aquilo e ele não vai ter comercial para dizer que ele não é aquilo. Então eu acho que as apostas que o Bolsonaro não aguenta é em cima disso. E o Bolsonaro terá de montar uma equipe jurídica porque vai ter que militar no TSE para tentar usar o espaço dos adversários quando baterem nele para ocupar o espaço da televisão. Só que, Denian, para terminar, vou falar uma coisa que a gente fala e que ninguém pensa nisso. Só que eu acho que vai acontecer uma coisa inversa. Haddad, um exemplo, se for o candidato do PT. Ciro, Marina, Álvaro, os que sonham ir para o segundo turno, eles sonham ir para o segundo turno contra o Bolsonaro. Claro. Então eu acho que esses 4 vão mirar o Geraldo. Para impedir que o Centrão chegue, né? Que o Centrão chegue. Aí é que pode ser a proteção do Bolsonaro. Geraldo e Bolsonaro, o favorito é Geraldo Alckmin, na sua opinião? Num segundo turno? Sim. Qualquer um é favorito contra o Bolsonaro? Eu acho que o Bolsonaro, tudo vai depender de como ele levará essa campanha. De como ele levará alguns assuntos. Porque o problema do Bolsonaro, você no início do programa aqui que eu peguei, foi brilhante, Daniel. Foi brilhante. As pessoas estão tratando o Bolsonaro de uma maneira errada. Porque o Brasil não é isso. O Brasil não é discussão se vamos ter cotista, homofobia, militares, se houve tortura, não houve tortura. O Brasil não é isso.
As pessoas querem saber para onde a gente vai. Claro. E o que o receio que eu tenho quanto ao Bolsonaro? Se no segundo turno a discussão for essa, aí vai se tornar ruim para ele. Porque ele começa a perder fatias de eleitorado. Aí é ruim para ele. Ele vai precisar levar a campanha para o caminho tradicional. Saúde, educação, cultura, logística, o que o Brasil precisa. Né? Claro. Diga lá, Marcos. Antes de ir embora, tem muitos ouvintes, Murilo, entre eles o Marlon da SIC, também o final do telefone 4080 Gadu e vários outros perguntando uma coisa para você, que é o homem das pesquisas. Por que os institutos ainda colocam Lula como pré-candidato? Essa pergunta é ótima. Muita gente perguntando Essa mesmo. pergunta ela é maravilhosa e eu vou te dar uma resposta que vai ficar mais surpreendido ainda. É porque o Lula, ele vai escrever a candidatura dele. Querendo as pessoas ou não, ele tem o direito ao registro. Ao registro. Ele registrando, olha, eu fiz uma consulta ao advogado, que é um advogado nacional. O que ele me disse? O pior ainda, Murilo, vai ter um período do registro da candidatura do Lula, que o Lula tiver registrado, os institutos de pesquisa não poderão nem fazer um segundo cenário sem o Lula. Porque enquanto ele não for tirado naquelas 72 horas, só tem um candidato. Quem é o candidato? Quem é o candidato, Daniel? Lula. Então, quem é o candidato? Então, enquanto o TSE não rejeitar a candidatura de Lula, Vai, concordo com você. O Lula não é candidato, ponto final. Mas ele vai registrar a candidatura dele. Vai registrar a candidatura porque o PT não tem nenhum compromisso com a democracia, já cansei de dizer aqui. Então haverá o registro da candidatura, mas ele não será candidato. Mas vai haver o registro. Havendo o registro, o nome dele vai ter que constar. Então, a Paraná Pesquisa especificamente sempre faz. Vocês podem ver todas as pesquisas registradas. O primeiro cenário com o Fernando Haddad, o segundo cenário com o Lula. Hoje eu já tenho dúvidas se o candidato será o Fernando Haddad. Pelas informações, deve ser... Pode ser a Gleice? Olha, eu acho que inicialmente com o registro do Lula tudo pode acontecer, certo? Eu acho que a Gleice pode ser registrada como vice dele, apesar dela ter me dito que não. Eu acho que hoje, se eu tivesse que apostar assim, 70% Jacques Wagner, 30% Haddad. Muito bem, Murilo Hidalgo daqui a pouco segue comigo no 8 em ponto da RIC TV Record. Os ouvintes da Jovem Pan te agradecem muito a presença aqui, Murilo. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos. Os ouvintes gostaram, né, Marcos? Gostaram, muita gente elogiando aqui, tá pedindo para voltar mais vezes, viu, Murilo? Não, no período da eleição, o Murilo vai voltar muitas vezes. Você vai pesquisar aqui pra RIC? Vai, né? Estamos tentando. Né? Alô, Leonardo. Eu não entendi o riso. Não, vai pesquisar aqui pra RIC também. RIC Mais Notícias. Agora 7h54, 7h54. Daqui a pouquinho, doutora Flávia Ode aqui no estúdio. Hoje as perguntas são dos ouvintes, então desde já você pode participar. Manda pra cá sua pergunta pra doutora que ela responde já já. Tem muita gente aqui participando, falando que tá assistindo a live pelo YouTube, mas não consegue comentar quando está no celular. Como é que faz? É que você não pode assistir em tela cheia, né? Você não pode abrir ali a tela cheia e ficar assistindo. Aí você tem que diminuir a tela pra você poder comentar. Vai aparecer o chat pra você, daí você pode comentar no YouTube. Você não pode estar com a tela widescreen, sabe? Então, a galera pode seguir a gente no YouTube aí, acessa lá o nosso portal, RIC Mais Portal PR, é o nosso canal do YouTube. Aí você se inscreve aqui embaixo e você pode, do lado tem o sininho, você clica ali no sininho pra você poder receber a notificação de toda vez que a gente começar uma live, aí você vai poder assistir a gente e o YouTube vai te avisar que nós estamos ao vivo, tá? E também aqui nesse chat você vai poder comentar o jornal com a gente. O pessoal tá comentando bastante, ele tem bastante participação no nosso YouTube. E aí você pode colocar no seu aplicativo do celular para você poder assistir no carro, você pode colocar na sua TV. E o legal é que o aplicativo do YouTube ele consome menos internet do que você deixar o Facebook aberto. Olha só. Então o Facebook ele vai usar mais internet, vai deixar um pouco mais lenta a conexão. No YouTube ele vai mais rápido, então não vai travar. Você vai poder colocar aí o celular em qualquer lugar, você vai assistir a gente tranquilo. O YouTube é infinitamente mais legal. Então vamos lá, doutora Flávia Ode aqui no estúdio conosco. Agora, Pílula da Saúde, com a doutora Flávia Ode. Doutora, bom dia. Bom dia, Mark. Doutora, muita gente aqui já mandando perguntas e uma delas é do Ricardo. Ele pergunta aqui
o seguinte: qual a diferença dos adoçantes? Que ele vai no mercado, ele encontra lá sucralose, sacarina. O que cada um faz? O que eles são diferentes? Por exemplo, a sacarose, sacarina, e mesmo até a sucralose. Eles são adoçantes que eles têm muito produto químico. Então, eles são até prejudiciais. Alguns estudos mostram, aspartame também. Então, na hora que ele for escolher um adoçante, procurar os menos assim, que fazem mal, né? Que seria o xilitol e a estévia. E a estévia é derivado do açúcar, é natural e tem um mínimo de produto químico, assim como o xilitol. Mas e também lembrar que todos esses, até também açúcar de coco, açúcar demerara, também não pode ser ingerido em excesso, porque também pode aumentar a glicemia. Doutora, tem diferença do adoçante em pó e do em gotas, do líquido? Não tem diferença não, é só a questão de gosto mesmo. Tem gente que reclama que o em pó dá dor de cabeça, o líquido não dá, tem isso? Não, é muito mais o gosto, a praticidade, né? E tem também, rola, não sei se é mito também, se é fato, a questão de que o açúcar, o adoçante, ele pode causar câncer, é verdade isso? Alguns estudos mostram do aspartame e da sacarina que podem ter algum efeito estimulante de células cancerosas. E por esse motivo que as pessoas hoje estão tendendo a indicar mais o xilitol e o estévia, né? Porque são menos produtos químicos envolvidos. A ouvinte Gisele Cidral pergunta sobre a dieta cetogênica e quais são os alimentos proibidos nessa dieta. Na verdade, a dieta cetogênica, o que é proibido são todos os carboidratos, né? Sejam eles de farinha, de legumes, de frutas. Então, a dieta cetogênica é uma dieta em que você tem uma maioria da ingesta em gorduras. Inclusive, pode ser uma gordura, como, por exemplo, bacon, gordura da carne, etc. Uma menor quantidade de proteína e nada de carboidrato. E existem algumas variações da cetogênica, onde você pode usar gordura, mas a gordura, por exemplo, do atum, do salmão, do abacate, uma gordura insaturada, não essa gordura tão saturada. E é algo que você vai começar a usar de energia, a tua gordura, ao invés de usar a glicemia. E com isso você acaba gastando também teus estoques e acaba emagrecendo também. Né? Doutor, o Juliano aqui pelo WhatsApp pergunta o seguinte, sobre essas marmitas fit, que estão na moda agora, elas vêm congeladas. E ele pergunta se nesse processo de congelamento os alimentos não acabam perdendo os nutrientes, se elas são realmente recomendadas. Olha, isso depende muito da maneira como é congelada. Existem maneiras corretas, como ultracongelamento, para que os alimentos não percam seus nutrientes, o seu valor nutritivo. Então, o que a gente vê, infelizmente, é que existem muitas pessoas que estão fazendo de maneira caseira e congelando de maneira caseira e pode sim haver alguma perda conforme o tipo de alimento. Então, é importante saber se esse tipo de congelamento não está atrapalhando a manutenção dos nutrientes. Né? E daí manter essa marmita fit depois, por exemplo, nessas bags, né? E isso aí nesse descongelamento, na verdade, não perde. Não, depende muito da maneira que for congelada, né? Mas tem que lembrar também. O que importa é o congelamento, não o descongelamento. Exato. E o que tem que cuidar é só que não pode congelar de novo, né? Descongelar e congelar de novo. Você pode haver até problema de infectar a comida. Doutora, várias perguntas, rapidinho, mais duas rapidinho para terminar. Muita gente perguntando aqui sobre o açúcar mascavo. Ele é melhor que o açúcar comum? É melhor que o adoçante? O açúcar mascavo ele tem mais calorias do que o adoçante, mas ele é melhor do que o açúcar refinado, né? Porque ele não passa por tantos processos químicos. Ele é um açúcar mais natural. Porém, tem calorias. Para fechar, Luiz do Novo Mundo pergunta se o ovo no café da manhã realmente tem benefícios. Tem. O ovo é considerado um dos superalimentos, que são alimentos que têm várias funções nutricionais. E ele é bom porque ele é proteico, ele tem várias vitaminas e ele dá uma sensação de saciedade melhor do que o de um carboidrato como o pão. Tem alguma fonte mais confiável assim para a pessoa poder... Porque a gente vê também essa oscilação, né? De hoje o ovo é bom, amanhã não é, hoje tal coisa é boa. Tem alguma fonte mais confiável? Onde a gente pode buscar essa informação de onde o alimento é bom e não é? Pois existem muitas fontes, mas que as mais confiáveis geralmente são publicações médicas, onde a pessoa tem que se cadastrar
na página para poder receber as informações. A maioria é restrita médica. Eu posso me informar e a semana que vem eu posso informar e passar para vocês onde são essas que não têm custo, que são gratuitas, que sejam de fontes fidedignas, porque infelizmente o Google tem muita coisa que não é fidedigno. Né? O Google é uma armadilha, né? Exato, Vezes, né? tanto pro bom quanto pro ruim. Tem uma pergunta para você aqui. No telefone 2782, o Rafael pergunta como está a sua dieta. A minha dieta estou com a doutora Flávia Ode. A gente já está discutindo o que está acontecendo com a minha dieta. E aí eu tenho que falar um negócio também. Você vai fazer uma coluna também no Rick Mais, não vai, Mark? Vou ter uma coluna lá. A gente vai ter uma coluna no Rick Mais. E aí vai ser muito legal. Vai ser legal. Doutora que puxou minha orelha aqui, sentou do meu lado e falou assim: você foi pras férias, isso aqui. Eu falei, doutora, 5 quilos. Ela já me olhou com um olho assim, metralhadora. Não, Daniel meu voltou, Deus. Eu falei que foi por uma boa 32 causa. quilos mais gordo da Itália. Vamos embora então, Tê. Vamos embora. Semana que vem a gente tá de volta segunda-feira, cedinho. Tá bom? Vai lá, até lá. Tchau. Partiu pra cima!